Gente, hoje eu estou aqui com a super e ultra especialista doutora Ana Pellegrini para falar com a gente um pouquinho sobre queloide e cicatriz hipertrófica. Que isso é muito comum, principalmente nas mães que fazem cesárea, né, Ana? Ah, com certeza, né? É uma queixa comum não só na criança, mas também no adulto, né? Então, a mulher, normalmente, quando se submete a uma cirurgia, até o próprio homem, né? Principalmente paciente de pele negra, porque existe uma facilidade na raça negra, ele vai apresentar quando existe um trauma, e esse trauma nem sempre é uma cirurgia, pode ser um corte, um arranhão, né? Até uma acne. Às vezes o paciente tem uma lesãozinha, uma espinha que inflama, a partir dali, né, ocorre um erro na cicatrização. Então, a gente tem que ver a diferença primeiro do que é cicatriz hipertrófica e queloide. E qual que é a diferença de um para o outro? Até para a gente olhar no espelho assim e identificar. Na maioria das vezes, as pessoas chegam no consultório dizendo assim, eu tenho um queloide, mas não é um queloide, é uma cicatriz hipertrófica. Então, a cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz que geralmente ocorre a partir de uma incisão, né, geralmente uma incisão cirúrgica, e essa cicatriz, ela mantém normalmente o tamanho da ferida, o tamanho da incisão, ela não ultrapassa o limite do trauma. Tá? Então, é uma cicatriz elevada, muitas vezes vermelha, mais escura que o tom da pele, mas ela mantém aquela região ali onde houve o corte. Já o queloide, ele ultrapassa o limite do trauma. É uma lesão muito maior, uma lesão mais deformante. O queloide ele pode aparecer, às vezes, meses após um trauma. A cicatriz hipertrófica tende a involuir. Às vezes, o paciente não faz nada e aquilo ali vai diminuindo com o tempo. O queloide, não. Ele pode piorar ou ele fica estável e depois piora. E a cicatriz hipertrófica, geralmente, após a cirurgia, ela pode ser bem atenuada, que é uma opção, o tratamento cirúrgico. O queloide, na maioria das vezes, retorna depois da cirurgia. E tem algum tratamento que a gente possa fazer assim, preventivo para não ter isso, por exemplo? Bom, o tratamento preventivo, né? Se você já tem uma história de queloide na família, ou se você já teve um queloide, o importante é você ter uma conversa com o cirurgião ou o dermatologista que vai te orientar, para logo após a cirurgia fazer um tratamento com pressão. Então, existe um cronograma, né, que a gente faz naquele paciente que já tem um histórico. Então, você vai fazer uma pressão com fitas de silicone, tá? E isso vai tentar, de certa forma, segurar, porque você diminui a irrigação sanguínea. Porque o queloide, para crescer, ele precisa de fluxo sanguíneo naquele local. Então, a terapia de pressão é usada sempre, tanto para prevenção, como no paciente que já está desenvolvendo uma cicatriz irregular. E as fitas de silicone são usadas há muitos anos, inclusive o próprio gel de silicone, que ele é passado com o objetivo de fazer uma hidratação. Além disso, a gente tem outras alternativas de prevenção quando o paciente já tem aquele histórico de muito queloide, que é a beta-terapia, que é um tratamento com a radiação, tem alguns efeitos adversos, mas como todo tratamento, né, pode acontecer algum efeito adverso. E também injeção de toxina botulínica, que é uma coisa ainda que está sendo estudada, mas que a gente já tem visto resultados muito bons em pacientes que têm tendência para queloide. Então, assim, existem várias substâncias que podem ser injetadas. O mais comum é o corticoide, né? Então, a corticoterapia ela é usada tanto em creme como também na forma injetável, que é o mais eficaz. Então, quando o paciente já tem uma cicatriz elevada, seja ela um queloide ou uma cicatriz hipertrófica, a gente pode injetar o corticosteroide, que ele vai diminuir essa proliferação excessiva, desorganizada do fibroblasto. Porque o queloide e a cicatriz hipertrófica caracteriza como se fosse um tumor, é um crescimento exagerado, um desequilíbrio no processo de cicatrização, onde você tem muita proliferação de fibroblasto e muita produção de colágeno, que dá, então, aquele aspecto endurecido. E o corticoide inibe isso. Assim como o corticoide, existem outras substâncias que podem ser injetadas. Além disso, a crioterapia, né, que é a utilização de nitrogênio líquido, que também pode ter essa ação antiproliferativa, também tem uns efeitos adversos, assim como os outros tratamentos, e o laser, que a gente tem usado muito. Então, hoje, quando o paciente procura para iniciar um tratamento preventivo, a gente já entra com silicone.
Tá? E aí, a partir do momento que ele já tem uma cicatriz elevada, o mais comum é a infiltração de corticoide ou outra substância, tá? E, além disso, o laser, que a gente emprega muito, com muito sucesso. Gente, ó, ótimo, mais esclarecedor que isso, impossível. Doutora Ana Maria nos brindando aqui com toda a sua expertise, né? E esse assunto está sendo recorrente, muitas mães estão mandando e-mail até para perguntar. Como eu falei e também publiquei esses dias no Instagram, eu tô tendo esse problema com a cicatriz hipertrófica e estou fazendo tratamento. Assim como eu estou vendo que está dando resultado, eu estou dividindo com vocês aí de casa também. Obrigada, doutora Ana, por participar com a gente. Sucesso, né? E vocês sempre procurem um médico especialista quando tiver alguma dúvida, porque existem várias alternativas e a cicatriz pode ser muito melhorada. Ah, com certeza. Gente, ó, sem cicatriz aí, palavras de doutora Ana. É sempre bom contar com o apoio de um bom especialista, né não? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Totalmente Mãe.